expondo a sã doutrina. Ouvido o irmão Leandro, pregação, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor. Quero te pedir agora, Senhor Deus, para que o Senhor, primeiramente, ilumine a mente de Leandro, Senhor Deus, para que ele administre, Senhor, inicie esse estudo da forma correta, Senhor Deus. Que o Senhor esteja capacitando, usando sempre mais e mais, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Ele seja instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ele seja barro nas mãos do grande oleiro, Senhor, Pai. Que então, Senhor, Ele possa falar somente a verdade que está na Tua palavra, Senhor Deus. E que não passe disso, Senhor Deus. Pois a Tua palavra é verdadeira, Senhor Deus. Pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Que então esse ensino nos edifique, Senhor Deus. E nos torna cada vez mais homens bíblicos, homens verdadeiros, Senhor Deus. Nos usa então para entender as Tuas palavras, Senhor Deus. Atenda, Senhor Deus, o pedido da Tua igreja, Senhor Deus. Que nós possamos estar aqui para sempre mais e mais, Senhor Deus, ser edificados por meio dessa palavra preciosa, Senhor. Para que nós nos tornemos verdadeiros homens, Senhor Deus. Amém. Homens fiéis a Ti, homens sedentos por Ti, homens que só pensam na glória eterna, que só pensam, Senhor, naquilo que é eterno, que só pensam no Senhor, meu Deus, Pai. Nos ajuda a ter, Senhor, meu Deus, isto, nos ajuda a ter discernimento também na Tua palavra, sabedoria, santidade, nos ajuda, Senhor Deus, agora nesse exato momento. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor Deus, em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, graças e paz. Amém. Nossa, que bom, que bom. Que prazer nós mais uma vez estarmos juntos. Poder contar com alguns irmãos hoje que eu já não via há algum tempo conosco, do dia do trabalho, né, Maíra? Mas hoje vou estar com a gente. Que alegria, meu irmão. Irmãos, vamos ver hoje a vida de mais um dos homens chamados por Deus, na vida dos apóstolos, aqueles que foram chamados por Jesus para a formação da primeira igreja, né? Então hoje nós vamos ver a vida de Filipe. Peço aos irmãos que abrem comigo, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de João. João capítulo 6, nós vamos ver a vida de Filipe. Espero poder caminhar com vocês sobre a vida desse servo do Senhor. Filipe, capítulo... João capítulo 6, verso 7. Obrigado. João 6, 7. Então vai estar assim, João 6, 7. João 6, 7. Hoje o título vai ser Filipe, o apóstolo que fazia as contas. Então, nós vamos ver por que Filipe recebe esse título, né? O que diz aí, irmãos, em João capítulo 6, versículo 7? Vamos ler bem juntos. Vamos lá? Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um receber um pedaço. Para que cada um recebesse um pedaço. Meus irmãos, Filipe, ele compõe a segunda parte da lista dos 12, ok? Nós finalizamos o primeiro grupo dos apóstolos. Nós vimos que dos 12 apóstolos há uma divisão entre 3 grupos, os que eram dos mais íntimos aos menos destacados no Novo Testamento. Tá? Dos mais íntimos nós temos os que foram chamados, os primeiros que foram chamados, os irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João. Nós vimos a biografia de cada um, a história de cada um e como a história de cada um se assemelha à nossa própria vida. Pedro, ele era impossível, ele era ousado, ele era para frente, ele falava demais, né? Quando falava, não bebia, tá? André, o seu irmão, já era mais quieto, mais reservado, mas também era um homem ousado. Nós vimos que uma das características de André era que André levava pessoas individualmente a Jesus, ele não aparecia tanto, apesar de que Pedro era alguém que, se Pedro pregou em 3.000 almas, né, se converteram ao Senhor, não pregação apenas,
André, pelo contrário, levava uma pessoa só a Jesus. Isso mostra que uma pessoa só é tão importante quanto 3.000 almas sendo levadas a Jesus. Josué Ilion dizia que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma apenas. Nós encontramos, por exemplo, hoje pregadores que só vão pregar se tiverem milhares de pessoas, se forem em conferências. Mas nós entendemos que uma pessoa apenas, uma alma apenas, vale mais que o mundo inteiro. E na biografia de André, a gente percebe como ele fazia isso. Tiago, né, e João eram os irmãos, né, os Boanerges. Quer dizer o quê? Os filhos do trovão, né? Eram aqueles que eram mais ousados, né? E esses caras, é muito interessante observar que quando você analisa a característica individual deles, você percebe que eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes, eles tinham muitas coisas que tinham que ser tratadas mesmo, que nós temos também. É curioso que quando eu estou estudando na vida deles, eu penso assim, poxa, é difícil achar algum que eu não me compare com eles. Porque estudando a vida de Filipe agora, eu vi como ele é muito, como eu sou muito parecido com ele. E eu vou dizer por quê logo mais. Tá? E eu acredito que não sou eu, tem alguns aqui que se parecem bastante com Filipe. Mas Tiago e João, então, eles eram muito atrevidos. Né? Tiago e João, eles pediram para cair fogo do céu sobre Samaria, eles brigaram para saber quem era o maior no reino de Deus, para saber quem ia sentar do lado de Jesus na glória. Né? E nós vemos as características de cada um deles. Quando nós analisamos a vida de João, nós percebemos, nós temos que analisar em duas partes, porque dada a importância que teve o apóstolo João na história da igreja, tá? E como ele é apresentado na Bíblia. Aqui nessa segunda parte da lista dos apóstolos, nós temos então, sempre que aparece essa segunda lista, esse segundo grupo da lista dos 12, Filipe é o quinto dessa segunda lista, ele aparece em primeiro lugar. É como se Filipe ele fosse o líder desse segundo grupo. Se no primeiro grupo a gente tinha Pedro como líder, né? Pedro liderando essa lista, Filipe vem logo no segundo, liderando a segunda lista dos apóstolos. Antes de iniciar de fato falando sobre Filipe, as características de Filipe, quem Filipe era, o que Filipe, quais as falhas de Filipe, como Filipe foi importante na igreja, é muito importante destacar quem é esse Filipe. Porque no Novo Testamento nós temos não apenas um Filipe, nós temos mais de um Filipe. E esse Filipe aqui, ele é muito confundido com um outro Filipe que teve uma relevância muito grande no Novo Testamento. Inclusive, aparece mais do que Filipe o apóstolo, inclusive. De que eu estou falando? Filipe, irmão de Jesus. Não, o diácono de Atos, capítulo 6. O diácono Filipe, ele tem uma relevância muito grande no Novo Testamento. Ele aparece, inclusive, mais do que esse apóstolo aqui. Isso. Ele aparece em Atos 6, eu não vou me lembrar exatamente os versículos agora, mas ele aparece em Atos 6, quando ele aparece na lista daqueles que são escolhidos, né? Ele aparece em Atos capítulo 8, quando ele leva o evangelho para aquele eunuco, né, da Etiópia. A partir dali ele vai para a região de Cesareia e ele vai evangelizar lá, onde ele começa a morar ali e ele vai aparecer em Atos, acho que 20 ou 21 realmente, onde Paulo fica hospedado na casa dele. Ele tem 4 filhas, né, que profetizam, isso é muito interessante. Paulo fica hospedado ali. Então esse Filipe, que era evangelista, ele teve uma importância muito grande dentro do Novo Testamento, naquele contexto de evangelismo e missões. Esse Filipe diácono, ele rompeu as barreiras que os apóstolos ainda tinham com relação, por exemplo, ao exclusivismo judaico. Muitos apóstolos tinham reservas para ir evangelizar fora, porque ainda tinham aquela ideologia de que o evangelho era apenas para os judeus. Um exemplo, quando você contrasta Filipe diácono, que saía para evangelizar em Samaria, saía para evangelizar o eunuco, com, por exemplo, Pedro, há uma diferença. Você percebe que Pedro ele tinha um certo preconceito quando foi para evangelizar Cornélio. Antes de evangelizar Cornélio, Pedro teve uma visão que o Senhor disse para ele: mata e come. Mostrou um monte de animal impuro, né, que seria impuro para os judeus, e o Senhor disse para ele: mata e come. Ele disse: não posso fazer isso, porque isso é impuro. Então Deus diz: não considere impuro que eu purifiquei, simbolizando que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para os gentios que eram considerados impuros.
naquele mesmo momento, os missionários que vêm da casa de Cornélio chegam lá e levam Pedro até a casa de Cornélio. E aí ele vai pregar para Cornélio. Mas ele tinha um certo preconceito. Você consegue perceber isso também no livro de Gálatas, capítulo 2, quando Pedro ele é repreendido por Paulo, né, quando ele se levanta e se finge de desentendido quando Tiago chega com alguns judeus, né, ali, e ele se levanta porque ele estava comendo com os gentios. Então ele é repreendido por Paulo. Então havia ainda dentro dos apóstolos esse exclusivismo judaico. Não, a salvação é restrita aos judeus, a gente tem certa vergonha para sair para os gentios. Mas o Filipe, evangelista, ele não faz isso. Pelo contrário, ele rompe essas barreiras sem vergonha alguma. Então, muitas vezes, esse Filipe apóstolo, ele é confundido com o Filipe diácono. E não são as mesmas pessoas. Então, tem esse segundo Filipe. Tem um terceiro Filipe que aparece no Novo Testamento, que é Filipe de Itureia, filho de Herodes. Certo? Filipe de Itureia, ele é responsável, aparece no livro de Lucas, ele é responsável pela região de Itureia. Ele é filho de Herodes e se torna responsável pela província de Itureia. Inclusive, há dois Filipes nesse sentido. Filipe de Itureia, que era aparentado de Herodes, e outro Filipe, também aparentado de Herodes. Não são os mesmos. A esposa do Filipe, que era marido da Herodias, né? Que Herodes pegou por mulher, era esse Filipe que morava em Roma. Ele não era o mesmo Filipe de Itureia. São dois Filipes diferentes. Ou seja, no Novo Testamento nós temos 4 Filipes. Os 2 Filipes, filhos de Herodes, ou aparentados de Herodes, tá? E Filipe diácono, Filipe o apóstolo. Certo? Então é muito importante distinguir, primeiramente, quem são esses Filipes, antes da gente prosseguir. Na minha memória aqui, a Herodias era a mulher do irmão de João, do irmão de Herodes. Herodes. Era o nome? Filipe de Itureia. Isso, Filipe. Irmão. Filipe, irmão. Irmão, exatamente, irmão. E esse outro que é de Itureia. Há 2 Filipes. Eu vou falar que era filho, não. É irmão. Aparentar, exatamente. João Batista diz, irmão, seu irmão Filipe de Itureia, né? Não é lícito casar com seu irmão Filipe de Itureia, exatamente. O outro que me foge à memória, se também é irmão, me parece que é irmão também. Tá? Bom, feita essa distinção, nós entramos aqui na vida de Filipe, o apóstolo. Tá? Tem um recado para dar? Oi? Tem um recado para anotar aqui? Sobre os Filipes? Bom, nós temos Filipe, o apóstolo. Tá? Filipe, o apóstolo, esse foi chamado por Jesus. Logo após Jesus chamar Pedro, André e João, e provavelmente Tiago, ele chama Filipe o apóstolo. Depois nós temos Filipe o diácono, que aparece em Atos capítulo 6, na lista dos diáconos que surgem ali, juntamente com Estevão e os outros. E nós temos 2 Filipes, né, que são parentes de Herodes Antipas, tá? Filhos de Herodes o Grande. Então, Filipe de Itureia e um outro Filipe, provavelmente morador de Roma. Tá? Esse aí nós temos poucos detalhes acerca da vida dele. Então, no Novo Testamento são 4 Filipes. Ok? Pronto. Esse que nos interessa é Filipe o apóstolo. Então, ele aparece como líder do segundo grupo. Filipe, irmãos, o nome Filipe é grego. Esse nome Filipe é um nome grego. Tá? O nome judeu de Filipe nós não sabemos, a Bíblia não narra o nome grego, o nome judeu de Filipe, mas esse nome Filipe é grego e significa aquele que gostava de cavalos. Não sei por que esse significado, aquele que gosta de cavalos. Tá? Como Filipe era judeu, nós não sabemos qual era o nome judeu de Filipe. Nós não sabemos que ele era grego, que o nome dele, Filipe, era grego. Provavelmente, Filipe era um daqueles judeus que estavam dispersos. Como assim? Qual é a diferença? Vejam bem. No século IV a.C., Alexandre o Grande, ele era grego e ele conquista toda a região da Macedônia, inclusive Israel. Okay? A partir do momento que Alexandre o Grande entra ali, a língua grega e a cultura grega começam a permear aquela região toda ali.
É nesse período que, por exemplo, a Bíblia hebraica é traduzida para o grego, a Septuaginta. Certo? Nesse período entre Malaquias e Mateus. Então veja, dentro desse período, muitos judeus, pessoas do Oriente Médio, começaram a adotar o idioma e a cultura grega. Eles eram chamados de judeus helenistas, eles começaram a se diferenciar um pouco dos judeus palestinos, aqueles judeus mais rígidos que guardavam a lei de Moisés, os 10 mandamentos, toda aquela coisa. Então havia certa diferença com relação a isso. Eles eram chamados de judeus helenistas. Você percebe isso, por exemplo, lá no livro de Atos, quando as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentação, toda aquela coisa. E por isso, eles têm que escolher 7 homens cheios do Espírito Santo como diáconos para servir aquelas viúvas ali. Então, eles eram mais rejeitados. Filipe, por ter um nome grego, né, provavelmente era um desses judeus que estavam dispersos, ou seja, espalhados, e faziam parte desses judeus da dispersão. Não era um judeu raiz ali dentro da Palestina. Isso aqui é muito curioso a gente destacar também. Então, é muito provável que Filipe tivesse familiaridade com esses judeus helenistas. De onde Filipe nasceu? Filipe, conforme a gente vê em João capítulo 1, Filipe era da mesma cidade que Pedro e João. Era de Betsaida, na Galileia. Era a mesma cidade em que Pedro e João estavam, um pouco mais ao norte de Nazaré. Eles eram da Galileia, certo? A maioria, aliás, praticamente todos os apóstolos que Jesus chamou, era da região mais pobre da Judeia, que era a Galileia. Qual era o único judeu dos 12? O mais espertinho? O ladrão? Judas. Era da Judéia, da região da Judéia, né? Não era Nazaré. E havia essa diferenciação, né? Os que eram da Judéia eram mais intelectuais, porque lá estavam os sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos, enquanto os de Nazaré eram os mais rejeitados, os que eram destinados à máquina. Pescadores, comerciantes, gente mais comum, agricultores e vai. É por isso que quando, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, eles perguntam, não são eles todos galileus? Então eles tinham preconceito com isso. E Natanael, ou Bartolomeu, como você quiser chamar, ele era também de Caná, da Galileia. Ele era da Galileia, e a região da Galileia era tão miserável que Natanael disse, pode ser alguma coisa boa de Nazaré. Era a própria região dele, e ele sabia que era assim. Então era tipo a periferia, né? A gente pega esse lugar, essas cidades mais grandes, né? Aquelas periferias ali, aqueles lugares mais rejeitados. E Nazaré, toda a região da Galileia, e Nazaré, Caná, Betsaida, Cafarnaum, esses lugares, né? Eles eram mais rejeitados. Tá? Então, Filipe, ele era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro, e provavelmente todos eles ali eram pescadores. Provavelmente. Não só Pedro, André, Tiago e João, mas também Filipe, inclusive Natanael, tá? E alguns outros que eu vou citar daqui a pouco. Muito provavelmente a profissão deles era de pescadores. E era muito provável também que Filipe conhecesse já João, Pedro e André de muito tempo, de longa data, por serem da mesma região. Bom, tudo indica que Filipe também era muito amigo de Natanael, era muito íntimo de Natanael. Por essa razão, assim que Filipe crê no Senhor Jesus Cristo, ele corre para chamar para um amigo dele. Isso é muito interessante porque eu vejo aqui alguns meninos, né? Que a partir do momento que conheceram a Jesus Cristo, e nós costumamos fazer isso, a gente quer chamar quem é mais próximo da gente. E agora eu estou vendo que, por exemplo, a Ana Clara está vindo, e o Matheus já vem falando há algum tempo dela, outros rapazes estão vindo, que tem trazido outras pessoas também.
que são amigos, que conheceram na escola ou algo dessa natureza. As pessoas que estão mais próximas é que a gente pode encaixar logo e que é coisa rápida. Então, Filipe, por exemplo, ele corre para chamar Natanael. Certamente eles eram amigos íntimos. Tá? E Natanael é um pouco incrédulo para crer logo de início ali em Jesus Cristo. Bom, em João 21, quando você pega depois da ressurreição de Jesus, Pedro está triste, né? Ele tinha traído o mestre e ele diz assim: vou pescar. E aí os outros dizem assim: também nós vamos contigo. Quem são esses outros que disseram isso? Isso mostra que provavelmente eles eram pescadores também. A gente sabe que João estava no meio, né? Porque quando Jesus apareceu, João disse: é o Senhor, Pedro, é o Senhor que está ali na praia. Mas também, se você prestar atenção, de acordo com João 21, lá tinha Pedro, Tomé, e você tinha também Natanael, que era Bartolomeu, os filhos de Zebedeu, quem? Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estavam também ali entre eles, e mais 2 dos seus discípulos. Os mais prováveis desses 2 que fala lá é Filipe e André. Tá? Apesar do nome deles não estar lá, o mais provável é que fossem eles. Porque sempre que eles aparecem junto com eles também. Ok? Então, irmãos, o que mais que nós aprendemos aqui de introdução? Tem 3 pontos que eu quero destacar sobre a vida de Filipe. Isso é muito importante. Mas nós estamos apenas na introdução. Primeiramente, que é importante destacar, o Senhor Jesus Cristo não chamou ninguém qualificado. O irmão Taizão tem repetido uma frase sempre quando a gente está orando, né? Uma frase que a gente vem falando aqui há muito tempo, agora parece que reviveu com o irmão Taizão, que sempre repete essa frase. Que Deus não busca os capacitados, mas capacita os escolhidos. Né? Então, o Senhor não buscou aqueles que eram capacitados na região da Judéia. Talvez ele tivesse muita gente mais capacitada. Por que Jesus não fez isso? Porque, muito provavelmente, se ele escolhesse aqueles mais inteligentes, eles iam se gloriar da obra que eles fizessem. Iam dizer que tinha o dedo deles ali. Mas esses caras eram os menos improváveis. A gente está falando de pescadores, publicanos, que eram rejeitados, eram odiados. Inclusive, eu acredito que Mateus ali era muito odiado por Pedro, inclusive. Você pega o filho de Jesus de Nazaré, você vê que Pedro odiava Mateus, né? Não queria ver Mateus pintado de ouro, porque Mateus era publicano, os publicanos eram rejeitados. Então, se você for pensar em uma lista que você fosse escolher para poder colocar na sua empresa, você jamais ia escolher esses caras. Mas Jesus chama justamente eles, e a partir daí ele ia trabalhar com eles. Tudo o que Jesus queria deles, preste bem atenção, para você que se sente pequeno e acha que Jesus não pode usar. Tudo o que Jesus queria deles era uma coisa só. Foi o que Isaías diz no capítulo 6 do livro dele. Eis-me aqui. Tudo o que Jesus queria deles era a disponibilidade deles. Segue-me. Inclusive, alguns ele chamou, segue-me. Aí, você cuidar meu pai. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Então, era apenas a disponibilidade que o Senhor Jesus queria. A partir daí, irmãos, Jesus trabalha na gente. É importante que a gente se disponha, que a gente diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto. Não é preciso ter inteligência, não é preciso ser formado, não é preciso ter formação acadêmica, nada dessas coisas. Apenas que se disponha. Então, a partir daí, Jesus pode trabalhar em você. E foi isso que ele fez com esses discípulos. Tá? Jesus não chamou ninguém mais inteligente, provavelmente por isso, porque eles iam se gloriar. Jesus chamou esses pescadores aqui. E depois de algum tempo, eles já estavam se achando que já estavam se achando top, né? Pedindo fogo do céu, pedindo para ser para a direita ou para a esquerda, ninguém queria lavar os pés de ninguém. Então, se com ele já era assim, imagina se Jesus tivesse chamado alguém mais pomposo. Provavelmente eles não sabiam bem, né? Pescadores geralmente. Provavelmente eles eram incultos, né?
acredito que sabiam a lei, porque todo judeu lê a lei. Sim, a lei deles devia ser educada. Quando você percebe isso, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, lá em Atos. E eles veem Pedro falando com toda ousadia, e eles dizem, mas não são galileus? E o texto de Atos dizem que eles diziam assim, que eles estiveram com Jesus. Eles reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Mas o fato de eles serem galileus, serem rejeitados e tal, era sempre uma brecha para eles criticarem. Então, de fato, eles eram assim. Bom, o que nós sabemos sobre Filipe? Mateus, Marcos e Lucas não apresentam muitos detalhes sobre Filipe. Apenas João é aquele que mais se aproxima. E João fala um pouco mais acerca da vida de Filipe. Nós temos poucos relatos da vida de Filipe, mas o pouco que nós temos é que são importantes. Dentro dos relatos que João narra, a história que João narra, Filipe sempre aparece ao lado de Natanael. Por isso que eu digo que eles eram muito amigos, companheiros. Também conhecido como Bartolomeu. Só que Filipe, ele é bem diferente. Quando você junta as peças do quebra-cabeça, para tentar entender quem era Filipe, você começa a encontrar alguns traços da personalidade de Filipe. Quem era Filipe? O caráter de Filipe. O comportamento de Filipe. Filipe, irmãos, ele era acanhado. Ele era um desses caras, e eu acredito que tem alguns aqui, que não tem visão. E nisso aí eu me incluo. Se tem uma coisa que eu tenho orado já faz algum tempo ao Senhor, Deus me dá visão. Tem a oração de Jabes no Antigo Testamento, né? Acho que lá em Crônicas, eu não vou lembrar exatamente o dia, mas lá tem a oração de Jabes, que Jabes diz assim: Senhor, amplia as minhas fronteiras, alarga a minha visão. Né? E muitos de nós não temos visão. A gente é meio acanhado, tímido, né? Meio tacanho, pequeno, não tem ambição, não tem sonho. Tem gente que é pra frente, né? Tem gente que quer avançar. Né? Você percebe, por exemplo, algumas características de gente mais visionária, a igreja, tanto quanto visionária. Helena é uma pessoa visionária, né? Acredito que o irmão Dedé, com seus negócios, é um homem visionário, mas muitos de nós, às vezes, é meio acanhado e não tem visão. Mas Filipe era assim. Ele tinha esse comportamento assim. Tá? Ele era um cara super negativo. E sabe aquelas pessoas que você quer fazer o trabalho avançar, quer ir para frente, ela diz, calma, não é assim, vamos calcular. E você diz, não, mas vamos avançar, a gente tem que avançar. Então a gente tem que sentar, a gente tem dinheiro para isso, a gente tem que resolver logo essa situação. Filipe, ele era assim, irmãos. E graças a Deus que Deus ele usa a gente assim também. Porque senão muitos de nós estávamos frios. Né? Então Filipe, com frequência, ele era aquela pessoa que era considerada como estraga prazeres. Você tem aquele grupo que tem visão, né? Vamos avançar, vamos fazer algo avançar e de repente chega um que diz assim, calma, não é por aí, esse lugar não presta, ou então a gente não tem recurso suficiente, a igreja não está com dinheiro suficiente, não é assim, vamos botar os pés no chão, e aí vai amarrando a coisa, né? Filipe, ele era desse jeito. A gente vai ver um pouquinho mais algumas características desse sentido. Primeiro, irmãos, vamos ver o chamado de Filipe. Como ele é chamado, vá comigo para João capítulo 1, por favor, gente. Para tentar de vocês, vamos para João 1. João 1, 43. Vamos ler juntos, do verso 43 ao verso... Não, a princípio só o verso 43. Não, 43 e 44. Vamos ler juntos? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Irmãos, é curioso que, por exemplo, você pega Pedro e André, aliás, João e André, né? E quando
Pedro também, o texto não narra exatamente, mas era provável que Pedro e Tiago também seguissem João Batista, o ministério de João Batista. Tá? Porque João Batista era muito conhecido naquele período, a Bíblia diz que as multidões iam ouvir João Batista pregava. E é curioso que esses discípulos, esses primeiros discípulos, eles iam atrás de Jesus, eles foram atrás de Jesus. João Batista apontou isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esses discípulos, João, André e os demais, eles foram até Jesus, né? E André mostrou a Pedro, a Jesus, né? E vice-versa. Só que no caso de Filipe, foi o primeiro caso em que Jesus foi até ele. Entendeu? Isso é muito interessante. Porque existe aqui a responsabilidade do homem de buscar a Jesus. Você vê que os primeiros vão até Jesus e aqui Jesus vai até Filipe. É diferente. Só que quando você analisa a Escritura mais profundamente, você percebe que, a rigor, você só vai a Jesus porque Jesus foi até você primeiro. Mas tem uma frase que eu vi que é muito interessante, que diz assim, né? Que um pecador em busca de um Salvador se encontra com um Salvador em busca de um pecador. Eu li essa frase quando eu estava estudando a vida de Zaqueu. Zaqueu correu para se encontrar com Jesus, subiu na árvore, toda aquela coisa, mas Zaqueu nem imaginava que Jesus já estava a caminho de se encontrar com ele, né? Então, você quer saber se Jesus quer se encontrar com você? Vá até ele. Vá até ele, porque um pecador que está buscando um Salvador vai encontrar um Salvador em busca de um pecador. Então, existe a sua responsabilidade. E aqui, Jesus, ele vai até Filipe. Você percebe aí que no dia seguinte, que dia seguinte? Após os discípulos seguirem a Jesus, né? Você vê aí o Cordeiro de Deus, quando João Batista aponta, e no dia seguinte a esses acontecimentos, quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele então vai para a região da Galileia e lá ele encontra Filipe. Isso aqui é muito importante. O fato de Jesus não ter necessariamente ido aos outros não significa que Jesus não tivesse buscado ele antes, até porque a Bíblia diz assim, né? Que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ok? Então, em outra passagem, né, ainda em João, Jesus vai dizer que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, se aqueles discípulos foram até Jesus, é porque isso foi concedido pelo Pai. A partir do momento que João Batista apontou isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles reconheceram que era Jesus Cristo. Será que João Batista não tinha outros discípulos que seguiam ele naquele momento? E outros não foram até Jesus quando João Batista apontou, mas eles foram. Então isso mostra a questão da eleição soberana de Deus na vida desses apóstolos que tinham que ser chamados. Os outros milhares de discípulos de João Batista não seguiram eles. Tá? Então isso não significa que na soberania de Deus, Deus já não tivesse escolhido eles antes. É curioso observar que a primeira vez que Jesus disse segue-me, foi para Filipe. Se você observar antes, ele disse para os outros, né? Venham ver. Quando eles disseram, onde é que o Senhor mora? Jesus disse, venham ver onde é que eu moro. Mas para Filipe, ele disse, siga-me. Essa palavra siga-me, ela é utilizada também a última vez para Pedro. Isso foi um contexto totalmente diferente. Pedro tinha traído o Senhor, Pedro estava triste, Pedro já não tinha mais esperança de ser apóstolo, já tinha voltado a pescar de novo. E Jesus disse para Pedro, vem e segue-me, lá em João 21, depois da ressurreição. O Senhor Jesus convida Pedro a seguir ele, depois de um momento de crise. Sabe o que é interessante aqui? Filipe, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia a lei. Filipe, ele era um cara... Sabe esses caras que são apegados à lei, à regra? Por exemplo, a gente tem um manual presbiteriano, a gente tem um manual da igreja presbiteriana. E a gente tem
as regras da igreja presbiteriana. Mas, irmãos, quem disse que eu e você temos que seguir isso à risca? Quem falou isso? Nós temos que seguir a palavra de Deus à risca. E sabe por quê? Sabe por que seguir regras, seguir as regrinhas, passo a passo, nem sempre é bom? Vou citar um exemplo. Filipe era um cara desses que seguia a regrinha, seguia o manual. Ele não fazia nada fora do manual. Ele era muito pragmático. E vou citar um exemplo para vocês aqui. Você chega num local de acidente, onde alguém se acidentou, um acidente é grave. Geralmente, qual é a regra? O que a gente está aprendendo, por exemplo, quando vai tirar a habilitação e outras. Agora, não mexa de cara. Ajeita a cabecinha dele, né? Ajeita a cabeça dele. Sinaliza o local. Mas não futuque ele não, pode piorar a situação. Isole lá e pronto. Ok. Mas se for urgente, se o cara estiver morrendo de fato e não der tempo, a SAMU chegar, é correto seguir essa regra à risca? Não, você tem que ver no seu posto, senão não deixa não. Entendeu? Então, o segmento de regras, por mínimo que seja, diante de uma situação prioritária, de urgência, não deve ser realizado. E a gente vai ver na vida de Filipe que Filipe perdeu muitas oportunidades porque era um cara que se apegava a isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser irreverente com as regras, irresponsável, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ter discernimento para saber a hora de agir e agir quando for necessário, ainda que aquilo fira algumas regras básicas. Entendeu? Então, Filipe, ele era assim. E Filipe era muito minucioso, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a lei. Filipe sabia que o Messias ia chegar. E uma coisa boa que a gente encontra na vida de Filipe é que ele estava esperando de fato a vida do Messias. Vocês já prestaram atenção que Filipe não tem dificuldade nenhuma para seguir Jesus? Ele segue rápido. No momento que Jesus chama ele, ele segue. E ele não só segue, mas ele vai correndo contar para Natanael. Nós achamos aquele de quem os profetas falavam. É Jesus de Nazaré. Natanael recua, né? Rapaz, de Nazaré, tem certeza? Nazaré não tem coisa boa. Né? Mas Filipe não teve dúvida nenhuma. Filipe sabia que Jesus era de Nazaré. Filipe sabia que Jesus era filho do carpinteiro. Filipe sabia de tudo isso, mas Filipe não teve dúvida alguma quando Jesus chamou ele. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele usou a palavra que Jesus usou, né? Exatamente. Filipe usou a mesma palavrinha, né? Nem vê, não. Isso vai saber. E aí, irmãos, olha que coisa curiosa. Quando Filipe vai até Natanael, olha o que ele diz aqui no verso 45. Veja só. Olha o que Filipe diz. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha o termo que Filipe usa: achamos. Isso mostra que em seu coração, Filipe, ele estava esperando o Messias. Ele era um judeu temente a Deus, ele esperava a vinda do Senhor. Ele estava atento a isso. Por que eu estou dando essa distinção? Porque havia muitos judeus naquele período que estavam desatentos com relação a isso, que não perceberam isso. Inclusive, por exemplo, um mestre da lei, fariseu, chamado como Nicodemos, né? Que também teve suas dificuldades de ver em Jesus o Messias. Mas Filipe não, Filipe foi rápido a crer em Jesus Cristo. Então, esse termo que Filipe usa, né, achamos, mostra que ele estava à procura. É a responsabilidade humana na procura de Jesus Cristo, procurar conhecer melhor a Cristo, quem é o Senhor. Esse texto ele deixa claro que ele era conhecedor da palavra. Né? Justamente. Da lei, porque ele disse que Moisés escreveu na lei. Exatamente. A lei, né? Ele conhecia a lei. Ou seja, ele estava atento aos acontecimentos. Quando o Messias fosse chegar, aparecer, e como ele ia aparecer. Olha só o que é interessante quando ele citou aí, veja. Qual foi uma das palavrinhas que Jesus disse para Nicodemos, que inclusive se fosse ele ia ficar envergonhado?
Ele diz: tu és mestre de Israel e não sabe e não compreende essas coisas? Por que Filipe creu tão rápido? Porque Filipe não só conhecia o Antigo Testamento, mas Filipe ele tinha fé, ele conhecia a essência daquilo que estava falando. Por quê? Porque o Antigo Testamento já falava que o Messias ia vir, já falava que ele ia nascer em Belém, já falava que ele ia nascer de uma virgem, já falava que ele ia sofrer, está lá em Isaías 53. Então Filipe, ele não só conhecia a lei de forma superficial, mas ele conhecia a essência. Na hora que ele viu Jesus, na hora que João Batista apontou, e o fato de João Batista ter apontado também, e certamente Filipe ouviu da própria boca de João dizendo assim: eu não sou o Messias, eu sou aquele que clama no deserto, abra os caminhos do Senhor, que era uma profecia que já tinha se cumprido do Antigo Testamento, falando de João Batista. No momento que João Batista apontou o Cordeiro de Deus, eles acreditaram. Então esse é um detalhe tão importante, que Filipe diz: achamos o Messias, e ele não teve dúvida alguma com relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, do ponto de vista humano, a busca de Filipe pelo Messias já tinha chegado ao fim. Ele tinha encontrado. Não havia nada mais pela frente. A única coisa agora que tinha era que Filipe fosse tratado do seu coração, do seu comportamento, porque ele tinha muitos defeitos. Tá? Filipe não apenas tinha um coração que estava buscando o Senhor, como também possuía um coração de evangelista. Sua primeira reação ao se encontrar com Jesus foi chamar seu amigo Natanael e falar a respeito do Messias. Observe que Filipe ele estava convicto, tão convicto de que Jesus era o Messias, que no momento que Natanael falou, com um tom duvidoso, Filipe não teve dúvida, ele estava convencido. Venha ver, venha ver. Bom, segundo, traço da vida de Filipe. Nós vamos encontrar um outro momento muito importante na vida de Filipe, que a gente consegue entender como era o comportamento dele, lá em João capítulo 6, quando Jesus alimenta 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 homens. Não é justo falar que eram 5.000 pessoas, eram 5.000 homens apenas. Não seria impossível dizer que ali tinha 10, 15, 20 mil pessoas. Quando você conta mulheres e crianças, você tem esse número dobra, né? Vai comigo para João capítulo 6. João 6. Verso 5. João 6, verso 5. Olha que coisa curiosa. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aí em João 6,5. Vamos ver juntos? Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Curioso, né? Por que ele disse a Filipe? Por que ele fez essa pergunta justamente para Filipe? Isso mostra um traço da característica de Filipe. Filipe, como eu falei para vocês, ele era um cara acanhado, tímido, e ele era um cara que se atentava às regrinhas. Certamente, quando essa multidão apareceu aqui, quando a primeira multidão começou a chegar, Filipe já começou a contar as cabeças. Aqui tem muita gente, não vai dar, a gente tem comida para alimentar esse povo. É só calcular. Né? Quando Jesus perguntou para ele, muito provavelmente já tinha contado faz tempo. Ele era um cara calculista, tá certo? Você vê, por exemplo, aí, Filipe, como um homem espiritual, ele creu rápido no Senhor, mas como um homem natural, ele era duvidoso. E aqui a gente encontra a característica do homem natural dele. Olha o que ele diz aí no verso 6. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. O Senhor Jesus conhecia o caráter de Filipe, e ele não disse isso para saber o que Filipe estava pensando, porque ele sabia qual era o pensamento de Filipe. Mas ele fez isso, e Jesus já sabia o que ia fazer, para ver a reação de Filipe, como ele ia reagir e como ele ia manifestar esse caráter duvidoso dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Onde foi que Filipe, de acordo com João, onde foi que Filipe foi chamado? Lá na região da Galileia.
mais provavelmente em Caná. Caná foi o lugar onde Jesus realizou o quê? O primeiro milagre dele, né? E quem estava presente? Quem estava presente nesse milagre quando Jesus transformou a água em vinho? Era justamente Filipe e os demais. Ou seja, diante da pergunta de Jesus, onde é que a gente vai encontrar comida para alimentar esse povo? Qual era a de Filipe? Senhor, você quer que eu faça a fila? Né? O senhor faz a comida, você não sabe a maneira que você vai fazer. Para mim, não tem a menor dúvida que o Senhor vai alimentar esse povo. Mas não. Olha o que ele diz aí no versículo 7. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, Senhor, não tem jeito. Quando eles foram embora, não vai dar. Ele vai secar todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Um denário é o valor correspondente a uma diária de serviço naquele período. Então, se você pega os apóstolos, né? Os 12 homens ali, o máximo que eles poderiam, se eles fossem usar todo o dinheiro que eles tinham, talvez desse para 8 meses de serviço, o valor que eles tinham. Para alimentar esse tanto de gente, eles não conseguiam alimentar nem esse próprio indivíduo. Então, para alimentar esse monte de gente que tinha aqui, não ia dar. E Filipe, ele certamente já tinha calculado isso há muito tempo, quando Jesus fez a pergunta. Isso demonstra como Filipe ele foi incrédulo. Como, irmãos, Filipe foi calculista demais. Às vezes, quando a gente se apega a coisas pequenas, a gente não consegue enxergar de forma mais ampla e ver que a fé, ela enxerga o escuro. A fé, ela vê o sobrenatural. A fé nem sempre vê aquilo que é racional, aquilo que a gente consegue imaginar, racionalizar. A fé, às vezes, ela olha no escuro. A fé não é irresponsável, a gente não é irresponsável. Nossa fé não faz a gente meter os pés pelas mãos, mas a fé faz a gente ser ousado. Então, quando a gente se apega a coisas pequenas demais e às vezes coloca obstáculos, quantas vezes, irmãos, e aqui eu conto o meu próprio testemunho pessoal, quantas vezes eu não pensei comigo mesmo com relação, por exemplo, ao vencido? Poxa, isso não vai avançar. E aí eu me apego aos detalhes. A gente não tem recursos financeiros para avançar. A gente não tem um ponto ainda. Então, poxa, esse povo, essa latinha de sardinha aqui na casa do financeiro. E aí vai. Como é que a gente vai fazer? A gente só tem 2 dias na semana. Como que a gente vai evangelizar para chamar o pessoal? E aí, quando você se apega a essas coisas pequenas, e eu tenho esse tempo de visão a Deus, porque agora eu sei, Senhor, se o Senhor quiser, não só financeiramente, os meios vão sair, seja daqui, da congregação da LC, seja da IPV, seja de onde o Senhor quiser tirar, os meios vão sair. Basta que nós confiemos no Senhor e a gente faça a nossa parte. E se a gente ampliar nossa visão, o princípio vai avançar. Então, quando nós nos apegamos a esses detalhes, então, muitas vezes a obra não avança porque a nossa fé é pequena. E por mais que Filipe já tivesse visto os sinais de Jesus, o milagre, irmãos, Jesus curou aleijados, curou leprosos, coxos, cegos e ressuscitou mortos. No entanto, eles ainda eram incrédulos. Então é curioso que Jesus tenha feito essa pergunta aí para Filipe. Tá? Filipe, irmãos, Judas era o quê? Judas era o tesoureiro da igreja, né? Se Judas era o tesoureiro, tudo indica, o texto bíblico não diz, mas a gente tem alguns indícios de que Filipe provavelmente não era oficial, mas provavelmente Filipe era um administrador. Filipe era aquele que cuidava da logística. Sabe como você tem que organizar as coisas? Organizar o lugar, organizar para poder receber o Senhor. Filipe era mais assim. É por isso que mais na frente, a gente vai ver daqui a pouquinho, os gregos, quando querem ver Jesus, vão procurar quem? Filipe. Então Filipe era como quem era algum administrador. Ele tinha certos cuidados, até porque ele era muito cuidadoso com números, com matemática, com lógica. Ele era muito pragmático. E Jesus faz essa pergunta para Filipe, não é por acaso. Jesus sabia o comportamento de Filipe. E aí, por isso que ele pergunta para Filipe, né? Onde nós compraremos pão?
Filipe, você que é tão cuidadoso, tão zeloso, como é que vai fazer para alimentar esse povo? E aí, em cima dessa pergunta, Jesus trabalha o caráter de Filipe. Essa tarefa de organização era muito adequada para a personalidade de Filipe. Tá? Jesus sabia o que Filipe estava pensando, Jesus sabia qual a resposta que Filipe ia dar, mas era importante que Filipe manifestasse isso. Irmãos, sempre que a gente está estudando aqui, eu sempre faço questão de destacar que o propósito, né, é o nome do grupo, Preparando Líderes. Um dos elementos essenciais da liderança é ter sensibilidade de visão. Eu confesso, irmãos, que a semelhança de Filipe, quando eu falei no começo que eu achei que eu era parecido com Filipe, é porque eu tenho orado por isso. Eu ainda não tenho uma visão, eu não tenho. Às vezes, a Alissa tem também. A Alissa, essas mulheres têm mais, né? Não sei como é que funciona esse negócio. De vez em quando a Alissa está lá em casa, a gente tem que avançar. A confeitaria tem que avançar. A gente tem... E se meu filho, se depender de você, você não sai do lugar. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha de Deus. Mas eu não tenho isso. Aí tem hora que eu fico pensando como é que eu vou fazer aula avançada. Aí eu fico pensando em mil e umas maneiras, mas não vem, as ideias não fluem. Então eu tenho orado a Deus por visão, porque um dos elementos essenciais de liderança é ter a visão. Você pega, por exemplo, a igreja presbiteriana de Pinheiros. Quando aquela igreja não tem sido útil para o Brasil? Com as juntas missionárias, no Brasil e fora do Brasil, eles enviam dinheiro para missionários, cavam poços em todo o Nordeste, cavando poços, evangelizando e cavando poços. Veio um grupo de gente, de jovens aqui para Santa Maria, da igreja presbiteriana de Pinheiros. Veio, eu estava vendo não me lembro agora o mês que estava assistindo, né? Assim, só domingo, 8 horas da manhã tem, né? E a Arival disse assim, né? Vamos orar pelos jovens, que semana tal eles vão estar indo para Santa Maria, perto de Petrolina. Eu nem consigo conversar essa. O quê? Não é possível, gente. Mas isso é o quê, irmãos? Isso é visão. A igreja tem que ter uma visão, a gente chama de centrífuga, né? Que roda para fora, como o liquidificador, né? A hélice roda e joga a ideia para fora. E não centrífuga para dentro. Então, essa visão, ela tem que se expandir. E Jesus nos chama para sermos visionários. Então, irmãos, Filipe, infelizmente, ele tinha esse comportamento mais acanhado. É curioso que aqui nessa multiplicação, enquanto Filipe permanece incrédulo, né, a gente não tem dinheiro para alimentar esse povo, nasce um raio de fé, pouquinho a pouquinho, em André. Porque André, ele pega, o que ele faz? André, ele, aqui no versículo 8, né, diz que André, irmão de Pedro, né, ele pega um menino. André, a gente já viu que a característica de André era levar pessoas individualmente a Jesus. Ele pega um menino que tinha alguns pães, né, e peixes, e leva para Jesus. Isso mostra um relance de fé em André, ainda de pouquinho. Porque logo depois André diz assim, ó. André diz assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, também duvidou. A gente não sabe se André olhou para Jesus ou olhou para Filipe e se animou com Jesus e se desanimou com Filipe. Você sabia também do milagre que ela tinha feito? Justamente. Claro, irmãos, quando a gente não tem visão e a gente desanima, a gente acaba desanimando quem está ao nosso redor também. Querendo ou não, eu acredito que quando André deu uma olhadinha para Filipe, realmente, rapaz, isso não vai dar para tanta gente não. Mas, então... É como se André estivesse olhando para ele e Filipe disse: Aquela André não vai dar. senta aí. Eu não vou duvidar. Eles eram... Senta aí. Irmãos, Filipe, ele perdeu várias oportunidades de ver
trabalho de Jesus. É por isso que Pedro era aquele que tinha mais experiências com o Senhor. Por quê? Porque Pedro era malucão, né? Pedro era ousado. Todo mundo com medo no barco. Jesus vindo sobre as águas. É um fantasma. Né? E Pedro, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo, deixa eu ir até aí. Ousado, corajoso, de atitude. Entendeu? Enquanto que os demais, com falta de fé, apegado a regras e tal, perderam ótimas oportunidades de ter experiências com Jesus. Se Filipe tivesse dito assim, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre? Ele tinha visto a resposta do Senhor e tinha comprovado a fé dele no Senhor, né? Tinha visto que de fato a sua fé valia a pena. Mas aqui ele perdeu uma grande oportunidade, né? Filipe precisava aprender uma lição. Para Filipe tudo parecia ser impossível. Ele precisava deixar de lado as preocupações e aprender a andar pela fé. Esse é o segundo momento que a gente vê o comportamento de Filipe. Vamos para João capítulo 12 agora. O terceiro momento em que Filipe, a característica de Filipe é demonstrada aí. João 12. João 12, verso 20. Lembra que eu falei para vocês da prioridade? Quando eu citei o exemplo da ambulância, do acidente e tal? Aqui vai ser a mesma coisa, veja só. Aqui em João 12, a gente vê alguns traços da personalidade de Filipe. Quando Filipe, aqui em João, ele teve uma oportunidade para dar um passo de fé, ele vacilou. Novamente aqui. Como assim? Aqui em João 12, a gente tem a última Páscoa. Aqui é a última Páscoa. E na Páscoa vinham muitas pessoas de fora. E aqui na Páscoa, a gente tinha dois tipos de gente. Quais? Os prosélitos. Quais eram os prosélitos? Eram os gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Tinham aceitado a circuncisão, né? E faziam parte do povo judeu. Não eram judeus de nascença, mas eram prosélitos, que tinham aceitado o judaísmo. E a gente tinha os gentios que eram tementes a Deus. Não eram prosélitos, mas eles eram tementes a Deus. Por exemplo, Cornélio. Quando a Bíblia fala de Cornélio lá em Atos, fala que ele era um homem temente a Deus. Tá? Ele era gentil. Aqui em João 12, a gente tem a mesma coisa. Gregos, tementes a Deus, estavam ali em Jerusalém para participar da Páscoa e eles queriam ver Jesus. E eles vão a quem? Eles vão a Filipe. E o que acontece? Filipe tem uma ótima oportunidade de evangelizar, uma ótima oportunidade de levar pessoas a Jesus, mas por conta das regrinhas, Filipe acaba perdendo uma ótima oportunidade. Por quê? Certamente Filipe já tinha ouvido o seguinte de Jesus, né? Jesus disse assim, olha, eu não vim a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. E teve outra passagem que Jesus disse assim, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. E teve uma outra passagem que Jesus disse assim, não tomeis o rumo dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os gregos vieram, como Filipe era muito apegado a essas regrinhas, né, a esses mandamentos, eu acho que ele lembrou disso aqui. Eu acho que ele pensou, poxa, e agora? Eu vou ou não vou? O que eu faço? Eu levo a Jesus ou não levo? Ele ficou na dúvida. E agora? Irmão, será que o que Jesus falou significava que o gentio não tinha importância? Não é isso. Até porque o próprio Jesus, em João capítulo 4, evangelizou quem? A mulher samaritana. Então, o mandamento de Jesus para não ir para os gentios, ou que não foi enviado primeiro para as igrejas de Israel, é uma ordem geral de prioridade. A prioridade primeiro para o povo de Israel, depois os gentios. Isso não significava que Jesus não ia receber eles. Mas Filipe
estava tão apegado a isso que Filipe certamente vacilou na hora. E agora? Leva ou não leva? Entendeu? E aí ele perde uma segunda oportunidade. Aí ele vai falar com quem? Com André. Aí André, meu amigo, André não rejeitava ninguém. Tá? André levava seja quem for. Quando ele foi falar com André, aí André, não, vamos lá. E André levou, juntamente com Filipe, os gregos a Jesus. Será que Jesus queria receber eles ou não? Vejam que esse pedido dos gregos, né, para ver Jesus, não é um pedido complicado. Era um pedido fácil de fazer. Era só ele levar eles a Jesus. Mas, aparentemente, Filipe não soube o que fazer com isso. Se Filipe verificou o manual ou não, a gente não sabe, né? Vai ver que Filipe tem um manual lá dizendo assim, olha, capítulo 1, Gentios e Jesus. E foi consultar o manual para ver se tem que levar ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele vacilou, né? Mas Jesus, irmãos, ele queria recebê-lo sim. Olha o que Jesus, ele vai dizer. Por exemplo, você pega João 6, não precisa abrir, tá? Não precisa abrir, mas Jesus vai dizer, todo aquele que vai me dar, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ele não ia lançar os gregos fora. Entendeu? E mais, olha o que Jesus respondeu nessa ocasião. Olha aí o versículo 23, né? Versículo 23. Então Jesus se dirigiu a ele dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É verdade, lhes digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ou seja, Jesus evangelizou os gregos, Jesus falou com os gregos, Jesus recebeu os gregos, irmãos. Jesus pregou o Evangelho e convidou a tornarem seus discípulos. Foi certo Jesus levar os gregos a ele, sim ou não? Jesus. Foi certo Filipe e André levarem os gregos a eles? Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. Teria sido errado eles não levarem. Ou eles terem mandado aqueles homens embora. Como foi errado João, né, mandar os samaritanos embora quando eles queriam ver Jesus. Você lembra que João fez isso, né? Jesus repreendeu eles. For ver aqui, né? Filipe, ao invés de ir diretamente a Jesus para levá-los, ele foi até André. Se André tivesse dito que não era para eles, Eles tinham hesitado. ele não faria isso. Ainda bem que levou para André, porque André era enrolado. Mas você percebe que Jesus estava apto para recebê-los e queria recebê-los, porque Jesus repreendeu o próprio João quando ele rejeitou os samaritanos. Então, irmãos, não há ninguém que vá a Jesus verdadeiramente. Isso tem que servir para quebrar o nosso preconceito. Às vezes a gente não quer levar determinada pessoa a Jesus, ou a gente tem preconceito de ir por conta da posição, ou da nacionalidade, ou da família, ou da condição da pessoa. Irmãos, nós temos esses preconceitos também. Muitas vezes a gente vacila também. Tá? E a gente tem que aprender, por exemplo, com André. André não estava nem aí se era grego, se não era grego. A mesma coisa que eu falei de Filipe, o diácono no começo. Que foi evangelizar o eunuco. E foi para as regiões de Cesareia. E, inclusive, até o mágico, né, Simão, achou interessante o que Filipe estava fazendo. Tá? Filipe não tinha essas reservas. Bom, irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Estou com medo do irmão ganhar no lugar quadrado. Agora ele veio no bola. Bom, eu vou direcionar vocês para o final, para vocês informar. Então, a gente vê aqui, né, mais uma vez nessa parte que a gente viu, em João 12, outra característica de Filipe, que é, de fato, a timidez, o acanhamento e a indecisão.
a prioridade ali, independentemente se eles eram gregos ou não, era levar Jesus e não cumprir as regrinhas, mesmo o que tinha saído da boca de Jesus, porque ele não entendeu. Tá? Terceiro ponto, né, o cenáculo. O cenáculo. Abra aí comigo. Em João 14. Irmãos, aqui em João 14, Jesus está no cenáculo, ok? Esse cenáculo aqui, muito provavelmente, era a casa de Marcos, o tamanho de Marcos. A gente não sabe ao certo, mas era muito provável que fosse. Era o primeiro andar, eles estavam lá e eles iam passar pelo momento da última ceia, né? Toda aquela coisa que vocês já sabem. E ele está conversando com os discípulos, né? E aqui nós encontramos uma outra parte em que Filipe fala uma besteira. Essa foi a última noite do ministério de Jesus aqui na Terra. Era a véspera da crucificação. O treinamento dos discípulos já tinha acabado naquele momento. Se você olhasse de forma humana, você ia dizer, poxa, o treinamento acabou, 3 anos de seminário, eles não entenderam nada. Mas Jesus disse assim, né? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O outro Consolador vai vir. Porque se fosse só isso, irmãos, a gente ia dizer, não serviu para nada que Jesus ensinou. Olha o comportamento deles. A fé que eles possuíam era uma fé frágil, a ponto de nem eles mesmos lavarem os pés dos outros. Teve que Jesus fazer isso. E isso se aplicava a Filipe, eles demoravam para entender. Lá em Lucas 24, nós temos, por exemplo, aquela passagem de Jesus e os discípulos em Emaús, os dois que estavam caminhando, né? E eles tristes porque Jesus tinha morrido, né? Aí Jesus se aproxima deles, né? O que vocês estão falando aí? Não, porque já morreu, você não sabe, você está por fora dos acontecimentos aqui ultimamente. Morreu Jesus, rapaz. É crucificado. Só você que não sabe. Está por fora. Aí eles começam a falar, né? Aí Jesus diz assim, Jesus falou lá em Lucas 24, 25, né? Que eles eram nécios, ou seja, loucos, e tardios de coração para crer. Eles demoraram para crer. Só depois que Jesus saiu do meio deles que eles viram, rapaz, estava queimando nosso coração. Quando ele falava, foi que eles foram entender que quem estava ali era o próprio Jesus. E não só eles, mas todos os outros também demoraram para crer. Jesus tanto demoraram para acreditar que quando Jesus ressuscitou, eles ficaram variando, né? Não quiseram acreditar nas mulheres, o próprio Tomé nem deles quis acreditar, enfim, foram pescar, queriam voltar para a velha vida de novo. Tá? E isso se aplicava especialmente a Filipe. Irmãos, de todos os comentários tolos que eles poderiam fazer nessa noite, presta atenção. Aqui era a última noite que Jesus estaria com eles ali. Tanta coisa que Jesus ia ensinar naquela noite, que Jesus ia dizer para eles, tanta coisa importante. E de todo o comentário maluco que eles poderiam fazer, o Filipe foi o pior. Foi o que disse a maior besteira. Olha só. Naquela ocasião, Jesus falou que enviaria o Espírito Santo e estava encorajando eles, né? Jesus falou que o coração deles não se perturbasse, está aí no versículo 14, que eles não se perturbassem, prometeu que voltaria, e Jesus disse assim, olha, João 14, 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Primeiro, o lugar, o céu, o caminho, o evangelho que ele tinha ensinado. Jesus disse, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí, lá
aí vem Tomé, né? O primeiro comentário maluco é o Tomé. Tomé diz assim. Tomé diz assim, olha, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Meu Pai do céu, eu não sabia onde Jesus iria. O que eles aprenderam nesses 3 anos de seminário? Nada. Não é? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai senão por mim. Aí Jesus explica, né? Aí ok, já não basta o comentário maluco de Tomé, aí vem Filipe, para fechar o caixão, e Filipe diz assim, rapaz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Só que Jesus já tem dito aqui, né? Certo? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo. Se vocês me conheceram também meu Pai. Ele tinha acabado de falar. Respondendo também, ele estava no caminho e não sabia. Justamente. Você percebe? Humanamente falando, irmãos, você ia dizer, não é possível. Não é possível. Filipe disse, mostra-nos o Pai. Como é que Filipe podia fazer uma pergunta dessa depois de Jesus ter dito que o Pai e o Pai é um só? Eu acho que os discípulos, os demais, assim, olharam para ele. Sabe aquelas perguntas tolas que Filipe faz? Eu me lembrei agora de um momento que vem quando eu acontece comigo, viu? Até Thais Lama expôs aí um dia desse aí. Quando a gente estava indo para o encontro dos homens, né? Eu perguntei se uma borracharia na frente da borracharia. Pneu furou lá no L9. E o borracheiro, né? O borracheiro atendendo a gente. Disse, rapaz, eu tenho borracharia aqui. Eu acho que foi a mesma coisa que o Felipe aqui, né? Eu não acredito nisso, não. Só que Jesus aqui tá É por isso que eu me sinto parecido com o Felipe, porque sinceramente, olha o que Jesus disse aqui, ó. Rapaz, há tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, eles eram tristes, né? Se isso aqui fosse um estágio para um emprego, quando chegasse no final, o patrão ia dizer, vai embora. Eu não quero mais você, não. Você não deu certo. Vou fazer parte da minha empresa. Mas o Senhor Jesus é paciente e trabalhou no caráter deles, né? Mas o mais interessante, irmãos, eles estarem assim, parece que Filipe estava voando assim. Jesus falando e ele fantasiando as coisas. É como se ele estivesse distraído. E eles já, mais uma vez, né, é importante lembrar, eles tinham visto Jesus expulsar demônios, Jesus curar as enfermidades. Eles caminhavam com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante vários meses. E mesmo assim, Filipe chega depois de Jesus falar e diz, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Meu Deus, o que Filipe achou que estava fazendo durante os últimos anos? Né? E aqui, irmãos, durante 3 anos Filipe havia contemplado a face do próprio Deus, e isso ainda não estava claro para ele. Seu modo terreno de pensar, seu materialismo, Filipe era materialista, duvidoso, detalhista. Isso aí deixou Filipe com a mente pequena para enxergar a grandeza, a preciosidade do Senhor Jesus Cristo e a presença daquele que estava na frente dele. Muitos dos
discípulos só vieram a ter mais convicção depois que Jesus morreu e ressuscitou. É incrível isso. Então, quando a gente olha para aqueles homens, irmãos, a gente não pode olhar para eles pensando assim, poxa, eles eram super-homens. Não, eles eram que nem a gente, do mesmo jeitinho. Eles passaram 3 anos com Jesus, vendo tudo o que aconteceu, e aí chega no finalzinho aqui, desse jeito. E aí, só quando Jesus ressuscita, que derrama o Espírito Santo, é que eles começam a pegar a liberdade, né? E começam a intrepidez. Mas até então, Filipe era um homem cheio de limitação. Ok? Na caminhada assim, o discípulo, né? Jesus primeiro prega para eles sobre algo, para poder, lá na fé, eles usam a fé, aí quando criava uma situação para eles usar a fé, eles iam lá e não. Como a pregação antes daquela passagem do lado para o outro, né? Do barco, eles já tinham pregado bastante coisa que na prática lá de usar a fé lá. O pai do menino, né? Quando o pai do menino, eles vão lá para que a pessoa não conseguem. Então, infelizmente, eles estão muito à mercê ainda. Irmãos, a gente está terminando aqui. A gente deve descansar, porque graças a Deus que Jesus usa pessoas como Filipe, e usa pessoas como a gente. Jesus não olha como o homem vê, né? Deus olha o coração, e ele capacita. Ele disse para Paulo, né? Jesus dizendo para Paulo, Deus dizendo para Paulo, que era exatamente aquilo que ele estava procurando. Se fosse algum de nós, né, a gente ia dizer, não sei, já tinha descartado. Mas Jesus diz, não, é exatamente isso que eu estou procurando. Porque o meu poder se aperfeiçoa na carteza. O que Jesus disse para Paulo, né? Eu o transformarei num pregador. Em Filipe, não sou um pregador tanto. Um fundador da igreja. A tradição diz, e eu quero deixar com vocês, que Filipe ele foi evangelizar, né? Depois que aconteceu tudo isso. Filipe ele evangelizou, né, toda a boa parte da Ásia Menor, e ele foi para uma cidade da Frígia, chamada Hierápolis, e ali a tradição, né, não a Bíblia, mas a tradição da igreja diz que Filipe foi apedrejado. E apedrejado, alguns dizem que ele foi também, depois do apedrejamento, ele foi crucificado. Então, ele foi martirizado na Frígia. Mas na verdade, o galera dele que crucifica também. A maioria deles morreu assim, né? Crucificado, apedrejado, arrastado pelas cidades. Inclusive, com relação a Filipe, além do apedrejamento, dizem que ele foi arrastado pela cidade e tal. E passou uma vergonha terrível, né? Antes de morrer. Tá? A maioria dos apóstolos, eles passaram por isso, todos eles. Com exceção de João, né? Com exceção de João. E mesmo assim, né, apesar de ter morrido de forma natural, João não escapou de vergonha, de sofrimento. E Filipe, ele passou por isso, mas ele morreu glorificando ao nome do Senhor. E a fé de Filipe ele mudou completamente. Filipe foi fundamental, irmãos, no avanço da igreja naquele período. Tem um livro apócrifo chamado Os Atos de Filipe, né? Que narra um pouco da história de Filipe. É claro que os livros apócrifos têm muita fantasia, sabe? Mas é curioso você ler um pouquinho a respeito. Esses livros falam um pouco da morte de Filipe, como foi. Agora, irmão, esse pessoal de antigamente aí, né? Que o Senhor evangelizou para eles mesmo e eles viram o que Deus é capaz de fazer, né? Mesmo assim, ainda tem muitos que não creem nele. Aí ele tentou tanto que o nome dele não está aqui no livro, a história deles não está aqui, né? Sim. Aí eu acho que o Senhor chegou assim na sua cabeça e disse: bem-aventurado é aqueles que não viram, não né? viram Que e creram, mesmo assim né? creem em mim, porque rapaz, levou para esse povo, né? E hoje não tem isso não. O mulher tem que ter fé e. Pois é. Já tomé, né? Então Depois que pegou nas mãos de Jesus, mano, pegou do lado aí. Aí foi que se derreteu, né? Senhor meu, Deus meu. Então, irmãos,
para terminar, é evidente que Filipe superou as dificuldades que ele tinha e que impediam a fé dele. E Filipe, irmãos, juntamente com os outros, é uma prova de que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, né? Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Então é por isso que Jesus escolheu esses caras, né? E ninguém dava nada por eles. Tá? Mas transformou eles em homens extraordinários. Não é porque eles não têm um livro aqui na Bíblia, né? E dos apóstolos da Bíblia, você só tem um livro de Mateus, né? João. Paulo era um apóstolo fora de tempo, você tem Pedro. Mas os demais você não tem. No entanto, esses caras, eles pregaram por toda a Ásia Menor, eles fizeram uma bagunça naquele período. Entendeu? Então Filipe, ele morreu glorificando a Deus com a sua vida. Tá? E ele foi fundamental, irmãos. E o que fica de Filipe para a gente? Uma coisa que eu tenho aprendido, essa questão da visão, né? Que Deus não permita que a gente fique tão limitado, que a gente não coloque os nossos olhos apenas para dentro da congregação, mas também para fora, com um objetivo visionário para avançar. E que a gente não se apegue ao que a gente tem agora, que são as pequenas coisas. Vocês lembram que a gente pregou algum tempo atrás sobre a primeira Reis, segunda Reis 4, Eliseu e a Sunamita, acho que é segunda Reis 4, né? Que ela não tinha nada em casa, mas ela tinha uma vasilha, né? E ele conseguiu, ela tinha uma jarra, né? E Eliseu pediu para ela conseguir mais vasilhas, né? Então Deus trabalha em cima do pouco que a gente tem. Então, a partir de hoje, analisando a história de Filipe, vamos parar com essa ladainha de que a gente não pode, de que a gente não consegue, mas procurar ter uma visão mais ampla. Eu tenho certeza que quando a gente direcionar os nossos olhos de uma maneira correta, nossa vida, Deus vai fazer grandes coisas com a gente. Nós não podemos, mas então Deus que pode. Exatamente. Amém, irmãos? Confiar nele, né? Porque aqueles homens lá, né? Que foram, né? Viu o exército grande e Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens. Exatamente. Quando eles viram, né? Eles viram ali, eles creram, né? O Senhor pode. O próximo estudo vai ser com um amigo mais próximo dele. Quem? Bartolomeu. Ou Natanael. Então, irmãos, Deus abençoe. Eu queria orar antes de você passar para cá ainda aqui, em cima desse vídeo. Vamos orar, vamos ficar de pé? Querido Deus, nosso eterno Pai, te apresentamos nossa vida, Senhor. Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados e me apresento, Senhor. Eu me identifiquei muito com a história de Filipe. Eu entendo que eu sou muito parecido com ele, Senhor, os meus pecados. E eu quero pedir, Senhor, para mim e para os meus irmãos que estão aqui, que o Senhor amplie a nossa visão. Que o Senhor nos faça, ó Deus, olhar além das quatro paredes. Que o Senhor nos faça, ó Deus, não apenas nos apegar aos números ou aos acontecimentos e sermos vacilantes, mas nos ajuda, ó Deus, a sermos ousados, ter uma fé valente, uma fé que avance, uma fé que nos faça caminhar sobre as águas, uma fé que nos faça crer e ver o sobrenatural de Deus. Por favor, Senhor, não permita, ó Deus, que nós sigamos esse segmento da Igreja Presbiteriana que tem se chamado de guia. Pelo contrário, Senhor, nos ajuda a sermos fervorosos, a crermos que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode pegar aquilo em nós que é frágil, aquilo em nós que nossos pecados, nossos erros, e transformar, ó Deus, o nosso caráter, que a glória do Senhor nos faz, ó Deus, ser como Filipe, sermos desejosos de levar pessoas ao Senhor como ele levou Natanael, e
e nos faz, ó Deus, também não cometer os erros que Filipe cometeu quando ele vacilou. Quando ele, ó Deus, ao invés de olhar para o Senhor na multiplicação dos pães, ele acabou olhando para as circunstâncias. Quando ele, ao invés de levar os gregos ao Senhor, ele vacilou. Então nos ajuda, Senhor, que nós possamos não cometer os erros que Filipe cometeu. Ó Deus, também, quando Filipe, ó Deus, pediu para que Jesus mostrasse o Pai, estando diante do próprio Deus ali na frente dele, ele não compreendeu aquilo naquele momento. Que nós possamos, ó Deus, não cometer o mesmo erro. Muitas vezes nós temos o Senhor do nosso lado e nós, muitas vezes, agimos como Filipe, ó Deus. Então, tem misericórdia. Abençoa a nossa vida. Eu quero te agradecer por esse encontro, por todos os meus irmãos que estão aqui, por cada um que está aqui, por Maílson que pôde vir hoje. Muito obrigado, Senhor. Então, que ele possa vir mais vezes, nos abençoe. Traga, Senhor, aqueles que ainda não estão podendo vir por algumas circunstâncias e enche esse salão nas terças-feiras para a glória do Teu nome, Senhor. Nos faça avançar, Jesus, e que nós possamos seguir o exemplo, Senhor, de Filipe, que morreu, viveu pelo Evangelho, Senhor. E fazer o que está escrito em Romanos, quando diz que se nós vivemos, para o Senhor vivemos, se nós morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então, essa é a nossa oração, Senhor, no nome santo e bendito de Cristo. Amém. Amém.